Recentemente assisti a um vídeo do Veritasium em que Derek fez uma pergunta que, para mim, parecia óbvia. Classifique o seguinte do maior para o menor: luas, planetas, galáxias, estrelas e o universo. As respostas me chocaram. Eu diria que a Lua provavelmente é a menor. Eu diria que as estrelas são as menores. Mas o Sol é uma estrela. Eu diria que planeta pode ser o topo da linha. Não somos formadas em astrologia. Acho que precisamos colocar em perspectiva o tamanho real do universo. Dos maiores planetas e estrelas até o tamanho realmente inacreditável dos buracos negros supermassivos. Vamos fazer uma jornada. Não preciso dizer que o Sol é bem maior que a Terra. Você provavelmente já viu comparações como esta. Quando ouço que o Sol é 110 vezes mais largo do que a Terra, é difícil para mim realmente entender como é essa escala. Então eu pensei, por que eu simplesmente não mostro para você? Para nossa demonstração, um grão de arroz representa um único planeta Terra. Todo ser humano que já existiu e provavelmente existirá veio desse pequeno grão de arroz. Bastam 1.300 terras ou grãos de arroz para encher Júpiter. Fica mais ou menos assim. E sei o que você está pensando. E o Sol? Seriam precisas 1,3 milhão de terras para preencher o Sol. Lembre-se, cada um desses grãos de arroz representa a Terra inteira. Cada ser humano que já existiu e provavelmente existirá veio de apenas um desses grãos. De toda a massa do Sistema Solar, cada planeta, asteroide, cometa, lua e o Sol. 99,86% dessa massa está no Sol, e quase 90% desse pequeno restante é ocupado por Júpiter e Saturno. A massa da nossa Terra é praticamente nada nessa escala. Acho que você realmente não entende como Mercúrio é pequeno. Mercúrio é, na verdade, muito pequeno, cerca de 40% do tamanho da Terra, só um pouco maior que a nossa Lua. Você poderia colocar toda a Ásia em Mercúrio. Ok, então o que estou segurando aqui é um modelo em escala real da Terra e da Lua. Se a Terra fosse desse tamanho, a Lua seria desse tamanho. Minha pergunta é, se Terra e Lua tivessem esse tamanho, a que distância acha que a Lua orbitaria? A maioria das pessoas diz algo em torno desse tamanho, ou talvez por aqui, mas na verdade é muito maior. Temos nosso modelo em escala da Terra e da Lua. Vou te mostrar o quão longe a Lua realmente orbita da Terra. Você pode pensar que nessa escala seria algo assim, mas na realidade está bem aqui longe. 4,6 metros de distância da Terra. Em termos de escala real, isso equivale a cerca de 300 mil milhas. Sei que essa comparação de tamanho parece insana, mas é verdadeira. A distância entre a Terra e a Lua é tão grande que caberiam todos os planetas do Sistema Solar nesse espaço. Isso faz você perceber que as missões Apollo para a Lua foram realmente impressionantes. O vídeo do Veritasium que mostrei aborda o tamanho das estrelas em geral, mas há muitos tipos diferentes e seus tamanhos variam muito. Por isso, muitas estrelas no céu noturno parecem diferentes para nós na Terra. Por que algumas estrelas são tão brilhantes enquanto milhões de outras permanecem escondidas e fracas? Isso ocorre principalmente por causa da poluição luminosa, mas isso é outro assunto. Vamos começar com o Sol. O Sol, uma estrela de sequência principal, é estável e funde principalmente hidrogênio e hélio em seu núcleo. 90% de todas as estrelas do nosso universo são estrelas de sequência principal, e elas podem variar de vermelhas para as mais frias, até azul brilhante para as mais quentes. Encontramos as anãs brancas, menores que o Sol, são remanescentes de estrelas de baixa massa que perderam as camadas externas. Elas são extremamente densas e quentes em comparação com o Sol, tendo mais ou menos o mesmo tamanho da nossa Terra. Na verdade, elas não estão fundindo elementos em seus núcleos, em vez disso, apenas irradiam luz e calor enquanto esfriam. Com o tempo, quase todas as estrelas do universo acabarão como anãs brancas. Ainda menores são as estrelas de nêutrons. Elas são os remanescentes de estrelas massivas, deixados para trás por explosões de supernovas. São compostas quase só de nêutrons, tornando-as extremamente densas. Embora tenham o tamanho de uma cidade comum, elas são 1,5 vezes mais massivas do que todo o nosso Sol. Depois passamos para as estrelas supergigantes. Essas são estrelas que são centenas ou até milhares de vezes maiores do que o Sol. Por serem tão grandes, elas consomem rapidamente seu suprimento de combustível e não existem por muito tempo antes de morrerem. Em uma supernova, Betelgeuse é um exemplo famoso de uma supergigante vermelha.
Mas e quanto às maiores estrelas do universo? Estou, é claro, falando das estrelas hipergigantes. Se você pesquisar no Google qual é a maior estrela do universo, verá Ullscuti, uma estrela 909 vezes maior que o Sol, mas isso está incorreto. Existe uma estrela que é ainda maior e sinceramente é assustadora. Conheça WO HG64, uma estrela hipergigante vermelha incomum na Grande Nuvem de Magalhães. Ela é 1540 vezes mais larga que o nosso Sol e mais de 280 mil vezes mais brilhante. Se o nosso Sol fosse tão brilhante quanto essa estrela, a temperatura média na Terra seria de 8.000 graus Celsius. Nossos oceanos ferveriam e o céu estaria constantemente branco devido à luminosidade esmagadora. A luz leva só 15 segundos para contornar nosso Sol, mas em WOH, G64 levaria cerca de 6 horas para dar uma volta. Você poderia colocar 3,65 bilhões de sóis dentro de WOH G64. Se você trocasse o Sol por essa estrela, ela alcançaria quase a órbita de Saturno em nosso sistema solar. Há objetos ainda maiores que estrelas no universo. A teoria da relatividade de Einstein previu a existência deles, mas eles pareciam insanos demais para serem reais, então Einstein passou anos tentando provar que eles não existiam. Estou falando sobre os maiores objetos individuais de todo o universo, buracos negros, mas não qualquer buraco negro. Existem buracos negros de massa estelar com massas de alguns sóis, mas são pequenos, parecidos em tamanho com planetas comuns. Falo sobre os maiores buracos negros do universo presentes no centro da maioria das galáxias, os buracos negros supermassivos. Esses monstros absolutos contêm entre 100 mil até dezenas de bilhões de vezes mais massa do que o nosso próprio Sol. E o assustador é que você está realmente orbitando um agora mesmo? Não, é sério. Este é Sagitário A estrela, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia Via Láctea. Ele pesa 4,3 milhões de sóis e está a 26 mil anos-luz de distância de você. Neste momento, sempre que você vê um buraco negro, seja por mim ou por qualquer outra pessoa, é mais provável que seja uma visualização de dados ou uma animação artística, mas não este. Esta é uma fotografia real de Sagitário A estrela, um dos únicos 2 buracos negros que conseguimos realmente fotografar. A equipe do telescópio Horizonte de Eventos usou radiotelescópios ao redor do mundo para criar um telescópio do tamanho da Terra. Isso deu a eles poder para atravessar o gás e poeira denso da nossa galáxia e localizava a estrela Sagitário A. E bem, aí está. Mas os maiores buracos negros supermassivos são inacreditavelmente grandes. Vamos começar aqui, no tamanho do Sol. Este primeiro buraco negro, apesar de ser semelhante em tamanho ao Sol, tem mais de 100 mil sóis em massa dentro de seu abismo escuro. À medida que passamos perto das órbitas do Sistema Solar interno, vemos outros buracos negros supermassivos menores antes de encontrarmos o nosso próprio buraco negro, Sagitário A estrela. Mas isso é só o começo. Ao sairmos do Sistema Solar, encontramos os verdadeiros monstros do universo. Sinus A tem 2,5 bilhões de massas solares em suas profundezas. Passamos pela M87, o primeiro buraco negro já fotografado, e terminamos nossa jornada em Tom 618, o maior objeto individual do universo conhecido, confirmado por observação. Embora esse vídeo seja incrível e mostre bem a diferença de tamanho entre buracos negros supermassivos, eu não acho que ele faz um trabalho tão bom em mostrar o quão grande Tom 618 realmente é. Aqui está o nosso sistema solar, o Sol, planetas, luas, asteroides, cometas, tudo com o que os humanos provavelmente irão interagir, e este é Tom 618, o maior buraco negro do nosso universo. Esse gigante consome matéria equivalente a galáxias inteiras e ainda está crescendo até hoje, localizado a 18 bilhões de anos-luz de distância. Você poderia colocar 11 sistemas solares lado a lado dentro dos limites do seu horizonte de eventos, e ele contém matéria equivalente a quase 70 bilhões de sóis. E o mais impressionante é que, por estar tão longe, isso é o que ele parecia há 10 bilhões de anos, ele quase certamente é muito maior hoje em dia. Além dos buracos negros, passamos a explorar maiores coleções de estrelas. Eu estou, é claro, falando sobre galáxias. Você está em uma agora mesmo, localizada mais ou menos aqui.
A Via Láctea abriga 100 bilhões de estrelas e tem cerca de 100 mil anos-luz de largura. Mas como isso se compara à maior galáxia do universo? Esta é a Índice de Catálogo 1101, a maior galáxia que conhecemos no universo. Ela contém 100 trilhões de estrelas individuais e se estende por incríveis 5,5 milhões de anos-luz de diâmetro. Comparado ao diâmetro de 100 mil anos-luz da nossa galáxia, nós somos minúsculos. Todos esses objetos, estrelas, planetas, buracos negros, galáxias, são enormes como mostramos, mas o universo como um todo é ainda maior. O espaço que contém todos esses objetos massivos. A velocidade da luz é o limite máximo de velocidade no universo, viajando a 300 milhões de metros por segundo. Voando ao redor da Terra na velocidade da luz, levaria menos que um piscar de olhos, apenas 0,13 segundos. Obviamente isso é incrivelmente rápido, mas mesmo viajando nessa velocidade, levaria 8 minutos para chegar ao Sol, 4 anos para chegar à próxima estrela mais próxima, 2 milhões e meio de anos para chegar a Andrômeda e 45 bilhões de anos para chegar à borda do nosso universo observável. E o universo não está vazio, mas repleto de galáxias além do que você imagina. Dentro do nosso universo observável, parece haver 2 trilhões de galáxias individuais, assim como a nossa Via Láctea. E cada uma dessas 2 trilhões de galáxias está completamente cheia de centenas de bilhões de suas próprias estrelas, cercadas por planetas tão belos e complexos quanto os nossos. Há mais planetas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. A comparação nem é próxima. Você poderia contar 250 mil terras cheias de areia, e ainda haveria mais planetas, e você acha mesmo que só nosso planeta tem vida? Poucas coisas me assustam mais do que pensar que estamos sozinhos neste imenso universo. Então, até a próxima, inscreva-se! Ah, que nojo, acho que não.